Vamos a seguir falar de arte contemporânea através de um livro que foi recentemente lançado em Maputo, o livro intitulado Mulher e Arte Contemporânea. A nossa próxima convidada é autora deste livro e regressa a Moçambique para apresentar este estudo num debate também recentemente levado a cabo pela Embaixada da Espanha na ECA, a Escola de Comunicação e Artes da UEM. Houve espaço para reflexão sobre esta obra. Clara Pavão é a nossa convidada. Olá, Clara, bem-vinda. Muito obrigada, como está? Tudo bem, tudo bem. E então, como é que é voltar a Moçambique? Foi muito ótimo, só calor, mas o resto estou muito contente, eu não quero voltar. Não queres voltar mais à Espanha? Não. Ok, o que mais te impressiona na arte contemporânea feita por mulheres moçambicanas? Acho que as iniciativas que têm em todas as áreas, tanto como o cinema, as artes plásticas, a escrita, a fotografia, a arte cai muito rica e tem iniciativas muito interessantes, como a editora 3009 da Sandra Tamele, mas enfim, tem muita diversidade e também diversidade não só acá em Maputo, mas também Quelimane, Tete, Beira. Então foi muito interessante mesmo fazer esta pesquisa. Ok. O que tornou a pesquisa assim desafiadora, tendo em conta esse manancial todo de potencial em termos de iniciativas, mas sobretudo o potencial dos artistas, sobretudo das artistas, não é? Localmente. Isto foi uma oportunidade boa, por outro lado, terá sido um desafio? Já teve vários desafios, por exemplo, aqui não existe um registro dos artistas no país, então às vezes eu tinha que ligar para as pessoas, ligar para associações lá em Quelimane. Em Maputo era mais fácil, claro, eu estava cá, mas em outras províncias foi, por exemplo, falar com o Ministério da Cultura e pedir para eles um listado de associações e ligar, mas enfim, eu gostaria de ter tido mais representação nacional, mas infelizmente por causa disso ficou mais focado em Maputo. Ok. E basicamente, quais são os aspectos muito importantes que discutes na obra? Os mais importantes, como já estava a falar, que tem muitas iniciativas muito interessantes, tanto das gerações da independência como das gerações mais novas, emergentes. Por exemplo, na fotografia, cada vez tem mais mulheres, tem uma geração como Tandy Pinto, como Dilaila Romeo, Lilian Beni, Júlia Gurrigo. E depois, o mais importante também foi que não tinha dados o Ministério da Cultura sobre a situação socioeconômica destas artistas, então isso foi também interessante ver esses dados sobre acesso à segurança social, sobre as receitas, mas enfim. Onde é que encontrou os dados? Tendo em conta que não há uma base assim, tanto pública, de certo modo, como é que foi possível encontrar os dados e como é que foi, acima de tudo, fazer essa construção de fontes? Sim, no final eu fiz um inquérito. Falei primeiro com a Maria Elisa Schimo, uma gestora cultural cá que tem muita experiência, e estamos a falar de aspectos como a reforma, acesso à segurança social. Daí eu escrevi as perguntas e também consultei com ela, consultei com a historiadora da arte Alda Costa. Então foi uma colaboração também de ver as perguntas, de fazer pesquisa, ler, mas de facto não tinha dado nenhum sobre a situação socioeconômica das mulheres artistas. Ok, mas o livro também de certo modo serve de voz para essas mulheres serem conhecidas e apresentar os desafios e a sua situação socioeconômica. Acho que o livro também é essa voz que amplia isso. Qual é a outra missão, outras missões que o livro carrega para o debate sobre o lugar da mulher na arte em Moçambique, sobretudo quando pensamos na arte contemporânea? Sim, é um papel central mesmo, como estávamos a ver agora com o Arte, não são mulheres que estão a dirigir, são mulheres que têm editoras, são mulheres que estão a realizar cinema, então o papel central que elas têm na criação, mas também a criação do emprego, né? A criação de empresas, a criação do emprego em direito, por exemplo, como a música. Okay. Então esse papel muito importante que estão a ter na sociedade moçambicana. Ok. E houve um debate recentemente na ECA, a Escola de Comunicação e Artes da UEM, sobre o livro. Quais são os aspectos muito importantes que foram possíveis também de perceber que é importante que se reflita e que um estudo, de certo modo, pode ser um elemento, uma peça importante, a realização de mais estudos pode ser uma peça muito importante para melhorar o setor?
Sim, é isso que também se falou um pouco, né? É a falta de ter mais estudos cá em Moçambique, de preservar mais o patrimônio. Também foi muito interessante porque tinha artistas como a Manuela Soeiro, como a Lilia Monplé, a Lucrécia Paco, e depois tinha artistas mais emergentes. Então acho que também foi uma inspiração ali com os e as estudantes da ECA, ver esses referentes que existem, mas também essa nova geração que está ali. Ok. E, acima de tudo, esse diálogo entre gerações é, sem dúvidas, muito importante. O que há de comum quando olhamos daquilo que estudou e encontrou na pesquisa, de certo modo, o que há de comum e que persiste quando olhamos para a mulher na arte contemporânea em Moçambique e no mundo? No mundo Mas a partir da realidade da Espanha, né? Sim, o mundo é vago. Sim, sim. Por exemplo, na Espanha, quando eu estava na escola, nós não estudamos quase mulheres. Mulheres escritoras, mulheres nas artes plásticas, parecia que não existiam. Mas em Moçambique, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eram muito reconhecidas. A Noemia da Souza, a Bertina Lopes, então, a Renata Sadimba, né? Então, sim que tinha estas referências, mas às vezes elas também ficam muito mais invisibilizadas. Em Moçambique, eu acho que eu estudei mais desde a independência, né? Mas mesmo antes da independência, tinha mulheres referentes que continuam mesmo a trabalhar, como a Manuela Soeiro, mesmo a Lilia Monplé está ali a escrever um livro. A literatura, no caso, né? E agora também diversificou-se muito, porque, por exemplo, quando começou o cinema cá, nos anos da independência, eram muito mais homens. Agora já tem muitas mulheres a realizar e produzir cinema. Mais mulheres fotógrafas, né, que estão a fazer fotografia nas ruas, fotografia mais conceitual. Então, está a diversificar-se muito também nesse sentido. Ok. E o debate também é sobre fortificação desses projetos. Fortificar o setor no sentido de ser mais justo e equilibrado na criação de espaço para essas mulheres. Que aspectos, que caminhos, de certo modo, o livro acaba por indicar nesse sentido, de encontrar-se melhores formas de criar um equilíbrio na afirmação, consolidação, projeção, valorização, visibilidade da mulher? Sim, eu acho que precisamente é isso. Por exemplo, na fotografia, nós, no ano passado, na Embaixada da Espanha, fizemos umas formações específicas para mulheres fotógrafas, porque tinha muito desequilíbrio, tinha muito mais homens a ser reconhecidos. Okay. Então, acho que iniciativas mais que olhem para a mulher, para dar-lhe um espaço, e também nas províncias, por exemplo, na Beira tem muitos mais artistas plásticos homens do que mulheres, então focar nessas mulheres emergentes que estão a fazer arte e dar a elas mais oportunidades. Depois acho que também o networking, criar uma rede de mulheres seria muito interessante, porque às vezes fica muito espalhado, então ter essa rede de apoio seria também muito interessante para continuar com este diálogo. Ok. O que esperas que o livro mude daqui para frente, na forma de se pensar mulher e arte, em Moçambique e no mundo? Porque acho que é um instrumento que pode ser usado para medir o lugar da mulher na arte, não só em Moçambique, mas nas outras realidades. Disse-me, por exemplo, que Moçambique tem uma vantagem relativamente, por exemplo, ao passado recente da Espanha, em que havia poucas mulheres destacadas quando se fala das artes plásticas, quando se falasse das artes plásticas, mas nós temos referências de mulheres das artes visuais, das artes plásticas ao longo desses anos. Como é que este livro pode ser essa fonte importante de conhecimento para outras realidades? Sim, acho que também mesmo para o meu país, né, como estava a falar, que muitas mulheres na Espanha, artistas, ficam invisibilizadas na escola, nos estudos. Então, também olhar para Moçambique e ver as referências que tem, e como também são reconhecidas, né? Porque a Noemia da Souza, por exemplo, ela é reconhecida como uma poeta referente a mãe dos poetas. A mãe dos poetas, né? A Manuela Soeiro, a mãe do teatro. Mãe do teatro. Então, acho que também para a Espanha, né? Porque às vezes parece que a Europa olha para si como se fosse a única, né? Mas acho que também é interessante para a Europa olhar para a África e aprender da África também e das tradições cá. Portanto, Moçambique tem muito a ensinar sobre este capítulo. Eu acho que sim, sobre a presença da mulher, sem dúvida, sim. Muito obrigado. O que eu não lhe perguntei sobre o livro e acho importante dizer aos nossos telespectadores, mesmo a terminar. Para terminar, só isso, falar que tem muitas artistas, muita diversidade e também que eu gostaria muito de que mais pessoas continuassem a pesquisar sobre arte, o patrimônio, porque muitas mulheres, por exemplo, como a Lina Magaia, que foi uma escritora, uma jornalista durante a independência, já não é publicada. Então, também recuperar esse patrimônio, mas também preservar a arte que está a se fazer cá agora mesmo.
Muito obrigado, Clara. Bom trabalho e até a próxima. Foi muito bom conversar contigo. Muito obrigada. Muito obrigado. A não perder, está aqui uma proposta de leitura, Mulher e Arte Contemporânea, um livro interessante para descobrir, para ler e influenciar-se positivamente.